Fala pessoal, como é que vocês estão? Vamos para mais um vídeo aqui no canal e dessa vez é um pouquinho diferente porque eu vou trazer a comparação de duas empresas para vocês que vocês sempre me pedem esse tipo de vídeo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários para fazer mais porque é um pouco mais aprofundado, um pouco mais diferente dos vídeos que eu tô fazendo aqui pra vocês. Se você já me conhece, confia em mim, já deixa o seu like. Se você tá me conhecendo agora, pode deixar o like lá pro final, caso esse vídeo te agregue em alguma coisa. Então já pega o seu cafezinho, papel e caneta na mão, porque aqui o negócio vai ser diferenciado. As duas empresas que eu vou analisar com vocês aqui hoje é Transmissão Paulista e Taesa. A gente vai fazer uma comparação das duas. No final vai ter preço teto médio, vai ter dividendo, enfim, vai ser muito bom, então fica até o final. Bora que eu vou colocar aqui um slide para vocês, pra gente ir juntos nessa. Seguinte, gente, antes da gente entrar de fato na comparação, eu preciso explicar algumas coisas para vocês. O primeiro ponto é, o que são as transmissoras de energia? Tanto a ISA-CTEP, antiga Transmissão Paulista, como a Taesa são transmissoras de energia. É aqueles cabos que a gente vê por aí na estrada, sabe? Fazendo a ligação de quem gera energia para quem vai comercializar a energia. O papel, então, das transmissoras é fazer isso. Como que uma transmissora ganha dinheiro? Através de concessões. Então, elas precisam ganhar o leilão, elas participam de um leilão, às vezes não participar pode ser uma estratégia, mas elas participam de um leilão onde existe ali o direito de concessão de uma determinada linha. Então, as transmissoras, qual que é o principal ponto dela? Disponibilidade de linha. Não importa a quantidade de energia que está sendo ofertada, não importa se alguém não pagou energia, não importa a inadimplência, não importa nada. Importa o quê? A disponibilidade de energia. Então aqui eu trouxe para vocês a principal receita das transmissoras, que é a RAP, Receita Anual Permitida. É a remuneração que as transmissoras recebem pela prestação de serviço público de transmissão ao usuário. Então aqui é o ponto mais importante de receita das transmissoras. Então, sempre que você for ler um relatório, ou vocês vão ver que eu coloquei para vocês também, é sempre interessante vocês estarem de olho na RAP. Aqui eu coloquei outros indicadores para vocês, caso você nunca tenha se encontrado com esse tipo de nomenclatura, tá? Então, EBITDA. Lucro antes do desconto de impostos, juros, amortização e depreciação. Também é super importante a gente estar de olho nisso. Margem EBITDA, é o EBITDA dividido pela receita, também é muito importante a gente sempre estar de olho. E alavancagem, que é o índice de endividamento daquela empresa. Esses quatro vão aparecer aqui para vocês e são de extrema importância para a gente conseguir comparar boas empresas. Lembrando sempre, gente, a comparação de empresas, elas precisam ser do mesmo setor. Não adianta você comparar uma transmissora de energia com um banco, por exemplo, porque são indicadores completamente diferentes. Então, por isso que aqui a gente está o quê? Transmissora versus transmissora. Conhecendo um pouquinho mais das duas empresas, eu trouxe aqui para vocês quem são os controladores. Da Taesa é a CEMIG e a ISA-CTEP, a ISA Brasil que chama, e da ISA-CTEP é ela mesma, a ISA Brasil. Para quem não sabe, a ISA, né, o nome ISA é de uma empresa colombiana, tá? Então aqui a gente tem a ISA Brasil controlando toda a ISA-CTEP. Quilômetros de linha, lembra que eu falei para vocês o que é? Em operação, da Taesa são 14.370 quilômetros, já da ISA são 20 mil quilômetros. Em construção, 753 quilômetros de Taesa, 2,7 mil quilômetros de linhas da Transmissão Paulista da ISA-CTEP. Aqui a gente consegue ver a diferença de tamanho, né? A ISA-CTEP é maior do que a Taesa. RAP do ciclo 23 e 24, Taesa 4 bi, ISA-CTEP 6,2 bi. Então aqui a gente consegue ver uma boa diferença. Aqui eu já trouxe para vocês, gente, os dados do primeiro trimestre, o resultado do primeiro trimestre de 2024. Todas essas informações que eu estou trazendo para vocês, eu peguei diretamente do RI da empresa, então não foi de nenhum site, nem nada do tipo. Foi do RI da empresa, que é a fonte mais confiável para a gente ter ali os dados de fato daquela empresa. Então a receita líquida de Taesa foi 584 milhões, menos 2,4% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Aqui eu estou sempre fazendo essa comparação. E já a ISA-CTEP foi de 1,1 bi, 24% a mais do que do ano passado no primeiro trimestre. Custos e despesas, Taesa 270 milhões, ISA
ISACETEP 530 milhões. O EBITDA que eu falei aqui para vocês que é de extrema importância e a margem também. Vocês conseguem ver que a margem da Taesa acaba sendo um pouquinho maior que a margem da ISACETEP. Porém, gente, margem de 80% é uma coisa surreal. Pouquíssimas empresas e pouquíssimos setores conseguem ter uma margem tão grande e tão boa assim. A gente consegue ver um EBITDA de 485 da Taesa e de 897 da ISACETEP. Lucro líquido, que é aqui que a gente vê de fato o que está acontecendo com aquela empresa, se ela teve lucro, se ela teve prejuízo, porque só distribui dividendo, gente, a empresa que lucra, então é sempre importante a gente estar de olho no lucro líquido. 193 milhões da Taesa, 10,3% a menos do que do ano passado, e lá no meu TikTok, gente, tem exatamente de cada empresa, o porquê disso, enfim, lá eu fiz separado a análise das duas, tá? Mas eu não trouxe esse tipo de dado lá. Resolvi trazer aqui só para o YouTube. E aí, da ISACETEP, um lucro líquido de 409 milhões no primeiro trimestre de 2024, 34% a mais do que o primeiro trimestre de 2023. Então aqui a gente vê também uma boa diferença. A alavancagem que eu falei para vocês lá no começo, da dívida, então, Taesa 3,8, ISA 2,29. Então a Taesa sim está um pouco mais alavancada do que a ISA. Mas ambas estão até abaixo do que o setor permite, tá? Então, assim, são endividamentos saudáveis que faz parte do crescimento da empresa. E ambas já disseram que deve aumentar isso ainda mais esse ano, tá? As duas disseram isso. Então, a gente espera aí uma alavancagem até o fim do ano um pouco maior. Leilão de setembro, gente. Como eu falei para vocês, as empresas, elas precisam participar dos leilões para conseguir ganhar concessões, né? Para conseguir ganhar ali a linha. No leilão de março, ambas não participaram, porque às vezes, gente, ela já está com muito projeto, ela já tem muito investimento, enfim, não faz sentido participar daquele leilão. Quanto mais, melhor, com certeza, porém, a gente precisa o quê? De uma disciplina financeira. Não faz sentido você querer abraçar o mundo se você não tem essa capacidade. Então, no primeiro leilão desse ano, elas não participaram e ambas também falaram que estão estudando, sim, participar desse próximo leilão, tanto que já disseram também que a alavancagem vai aumentar. Então, acredito que ambas sim participarão, mas aí a gente vai ver conforme o decorrer do ano. Elas falaram que é muito cedo ainda para dar um martelo em cima disso, se vai participar ou não, mas eu fiquei bem feliz que as duas não descartaram a possibilidade. Por quê, gente? Um ponto interessante de Taesa é que os acionistas estavam ficando com medo, estão com medo inclusive, porque os contratos de concessão, eles duram ali 30 anos mais ou menos, bastante tempo. E vários contratos de Taesa estão para vencer. E a galera fica, pô, tá para vencer contrato, mas não tá participando do leilão, o que tá acontecendo, qual será a estratégia da empresa? Então aqui a gente tem já um sinal de que sim, ela já sabe de tudo isso e ela deve sim participar então do leilão de setembro para estar conseguindo aí mais concessões. Olhando para tudo isso, gente, a gente consegue ver o quê? Duas ótimas empresas, as duas são muito grandes. A ISACETEP tem, se eu não me engano, 96% ali das linhas de São Paulo. Então, assim, é realmente algo muito importante pra gente. Eu adoro o setor de energia, acho que é algo extremamente perene, essencial, a gente nunca deixa de pagar a conta de energia. E a gente tem aí essas duas empresas que são ótimas, tá? Qual das duas são melhores? Aí você tem que decidir, porque ambas são empresas muito boas. Eu tenho Transmissão Paulista, mas eu considero também a Taesa uma empresa muito boa. Eu acho que a Transmissão Paulista acabou saindo um pouco do radar das pessoas quando a Taesa ficou muito forte. Então a Taesa ela acaba tendo um nome mais forte, mesmo ela sendo menor. Ambas pagam bons dividendos, que a gente vai dar uma olhadinha agora também, que é o que realmente a gente gosta de ver. Peguei o histórico de dividendos, gente, de Taesa 11 e TRPL4, que são os dois tickers das empresas que são mais negociados na Bolsa de Valores. Isso é sempre importante você estar de olho, gente, porque sempre fica mais fácil de você comprar ou vender aquele ticker que tem uma maior liquidez. Então, nesse caso, Taesa 11 e TRPL4. Se a gente observar todo o histórico de dividendos dos últimos 6 anos, a gente consegue ter uma média de Taesa de 3,39 por ação e 2,20 da ISACETEP por ação. É uma boa diferença, a Taesa acaba pagando mais, só que lembre sempre, gente, não é só dividendo que importa, porque às vezes a empresa está se endividando, se travando, não conseguindo crescer para conseguir honrar esse dividendo gigantesco.
Então, com certeza, Taesa vai diminuir um pouco esse dividendo, tá? Ambas pagam bons dividendos, ambas sempre honraram com isso, ambas têm a política de dividendos que é super importante. Então, eles honram os seus acionistas. Ambas são empresas que você pode contar com elas hoje e para daqui 30 anos. Porque como eu falei para vocês, os contratos são de 30 anos, então são empresas previsíveis, que a gente consegue ter a certeza que daqui 30 anos ela vai estar em atividade recebendo algo, né, a RAP ali todo ano. Então, assim, não tem o que falar. Quando a gente olha para preço, gente, como a gente calcula o preço teto médio dessas empresas? Você pega essa média dos dividendos, 3,39, 2,20, e você divide por 0,06, que é uma rentabilidade ali que a gente espera mais ou menos das empresas. O preço teto médio de Taesa 11, que eu tô falando aqui, tá, gente? TAE 11 é de R$ 56,50 e da ISA-CTEP é de R$ 36,60. Cotação atual é de R$ 34,87 uma, R$ 25,56 outra. Aqui eu trouxe para vocês também máxima e mínima dos últimos 6 anos. Então, Taesa máxima R$ 44,40 em 2022 e R$ 18,80 em 2018, foi a mínima dela nos últimos 6 anos. Quando a gente olha para a ISA-CTEP, R$ 28,61 lá em 2020 foi a máxima dela e R$ 13,89 em 2018 foi a mínima dela. A ISA-CTEP ela já pagou os dividendos desse ano, ela não paga mais. A princípio, ela está pagando uma vez ao ano apenas, o que os investidores acabam não gostando tanto disso, mas é uma estratégia da empresa para ela conseguir ter uma disciplina financeira. E para mim, tá tudo certo, eu não vejo tanto problema assim, porque tá pagando, tá tudo certo. Então ela pagou, olhando para essa cotação, 8,66%. Ou seja, você tá pagando barato, tendo 8,66% de retorno. Mesmo que as ações subam, você ainda vai ter ali pelo menos 7, 6%, né? Batendo ali um preço médio de R$ 36. Já a Taesa, ela ainda não pagou todos os dividendos, a gente tem um projetivo aí, é um aproximado de 9,72%, olhando para a cotação de hoje, de retorno. Então, ambas as empresas estão com uma boa margem de segurança, olhando aí para preço teto médio. Muito provavelmente para o próximo ano, enfim, Taesa deve diminuir um pouco esse dividendo para conseguir investir e crescer mais, porque ela acaba estando um pouquinho mais descontada justamente por conta dessa falta de investimento, uma alavancagem alta, não tendo novas concessões. Então a galera ficou bem preocupada em relação a isso, mas pelo que a gente está vendo, ela está sim já se organizando para conseguir investir um pouquinho mais. Principalmente aqui, gente, em transmissoras de energia, elas precisam investir mais e aí o dividendo acaba baixando um pouco. Quando elas começam a receber o retorno desse investimento, o dividendo acaba crescendo. Então, quando uma empresa fala que vai investir e talvez diminua um pouco o dividendo, isso não necessariamente é algo ruim. Porque mesmo que essas empresas, as duas, diminuam um pouco o dividendo, ainda vai estar no mínimo ali 7, 8%, porque isso é o básico que elas pagam. É isso, eu vou atualizando vocês aí dessas duas empresas a cada trimestre. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo, que eu vou respondendo vocês. E também, se vocês quiserem que eu faça comparativo de outras empresas, também pode deixar aqui embaixo. Esse vídeo, obviamente, não é nenhuma recomendação, é só explicando para vocês um pouco das duas empresas e desse setor de transmissora, que é maravilhoso e eu adoro. É isso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like se esse vídeo te agregou em alguma coisa e até o próximo.